os clubes mais ricos do Brasil. E para que você não tenha dúvida, o canal CDF vai trazer os valores feitos pela Sports Value, com valuation dos clubes brasileiros, valores em milhões de reais, referente aos valores de 2022 e 2023. Mas antes vamos destacar as dívidas dos clubes, com o Atlético Mineiro devendo quase 1,5 bilhão, o Corinthians em segundo com 1 bilhão, Cruzeiro em terceiro com 800 milhões, o Vasco é o quarto com 715, São Paulo devendo 698 milhões, Botafogo 614, Fluminense 612, Internacional 604 milhões, Atlético Paranaense 601 e o Bragantino com 526 milhões. E só reforçando, esse levantamento foi em 2022 e 2023, com dados até setembro de 2023 pelo Somos Fanáticos. E o canal CDF pede aquela ajuda com o meu trabalho. Deixe o seu like para que nosso vídeo chegue ao maior número de pessoas possíveis. E se inscreva se você curte esse tipo de conteúdo. E agora vamos conhecer a metodologia usada pela Sports Value para definir os clubes mais valiosos do Brasil. Começando com o ativo circulante e imobilizado. O circulante, caixa e bancos, aplicações financeiras, mobilizado, estádio, CT, edificações e não inclui ativo intangível. Valor da marca, potencial de mercado consumidor do clube, índice de potencial de consumo, tamanho da torcida, distribuição geográfica e engajamento, além do potencial esportivo, de quanto cada clube investe em jogadores de departamento de futebol e o aproveitamento real de receitas oriundas da marca, além dos jogadores que são ativos intangíveis, valor do plantel do time profissional atual e o registro contábil dos gastos de formação de jogadores das categorias de base. E para fechar, os direitos esportivos, registros, federação e CBF, receitas garantidas inerentes às competições que os clubes participam. Agora que você conheceu um pouco a metodologia usada pela Sports Value, vamos iniciar com o top 30, dando destaque principalmente para as 9 primeiras colocações. Vamos iniciar com a lista do 30º clube mais valioso do Brasil, começando com a Portuguesa, avaliada em 184 milhões, o Juventude 218, a Ponte Preta 241, o Náutico 246, o Avaí 262 e o Santa Cruz 263. Na sequência temos a equipe do Guarani com 293 milhões, o Cuiabá, que é SAF 311, o Goiás 339, Ceará 420, Atlético Goianiense 450, o Bahia, que é SAF 459 e o Sport 468. E agora vamos à 17ª equipe mais rica do Brasil, que é o Vasco da Gama, que virou SAF, que é 503 milhões, o Coritiba 565, o América Mineiro 582, o Botafogo 598, o Fortaleza 636 e o Cruzeiro 766 milhões. 11ª colocação é o Grêmio, avaliado em 1,37 bilhão, além do Santos Futebol Clube, que está avaliado em 1,184 bilhão. E agora vamos tentar trazer um pouco mais de clareza em relação aos números, começando com a nossa 9ª colocação, que pertence ao Red Bull Bragantino LTDA. E dessa forma eu espero que fique claro porque algumas equipes cresceram tanto nos últimos anos, assim como o Red Bull Bragantino, que foi o que apresentou maior evolução nos números ao longo dos anos, e subiu mais 2 posições no ranking, e agora é o 9º mais valioso com valuation de 1,2 bilhão, ou seja, cresceu mais de 36%, e o que mais ajudou com o crescimento do clube foi o plantel mais base, além dos ativos sem jogadores. As receitas do clube em 2022 atingiram 350 milhões e cresceram 794% em 4 anos. Os custos com futebol na temporada de 22 foram de 173 milhões, e o ativo total 593, e o clube tinha uma dívida de 301 milhões, o que explica um pouco a 9ª colocação do Red Bull Bragantino, que teoricamente teria uma dívida relativamente baixa. E vamos ao 8º clube mais rico do Brasil, com o atual campeão da Libertadores, Fluminense, avaliado em 1,45 bilhão, e o Fluminense subiu 2 posições e agora é o 8º clube mais valioso do Brasil, com um valor de mercado de 1,4 bilhão. O maior crescimento foi na marca e nos ativos. Valuation subiu 4% e as receitas operacionais atingiram a marca de 253 milhões em 2022 e com jogadores chegaram a 347, ou seja, as receitas operacionais cresceram 59% em 4 anos. Custo com futebol em 2022 foram de 262 milhões de reais, ativo total 529 milhões e dívidas de 678. Aqui já podemos ver nitidamente a diferença entre Red Bull Bragantino e Fluminense, que tem uma dívida maior, porém arrecada muito mais que o RB Bragantino e consequentemente tem uma marca mais bem avaliada. E o 7º clube mais valioso do Brasil é o Clube Atlético Paranaense, avaliado em 2,09 bilhões.
E o Atlético, que está bem avaliado em quase 2,1 bilhão, segue como o sétimo mais valioso do Brasil, e sua força está no plantel de jogadores, valor da marca e principalmente poder ter 100% da Liga Arena. E as receitas operacionais atingiram a marca de 269 milhões em 2022 e com jogadores chegaram a 371. Receitas operacionais cresceram 5% nos últimos 4 anos, custo com futebol em 2022 foram de 240 milhões, ativo total 1,2 bilhão e dívidas 285. E se você notou no início do vídeo, o Atlético Paranaense mais que dobrou sua dívida, já que em 2022 devia 285 milhões e na última temporada bateu 601. Antes de seguirmos com o conteúdo, já deixe nos comentários o que você achou do levantamento feito pela Sports Value. Comenta aí, vamos à sexta colocação, que pertence ao Internacional, avaliado em 2,12 bilhões. E o Internacional é o sexto clube mais valioso do Brasil, avaliado em 2,1 bilhões, e a força do clube está em deter uma parte do novo Beira-Rio e no ativo imobilizado. O Colorado teve uma queda de 8% em relação ao valor do plantel, e as receitas operacionais atingiram a marca de 294 milhões em 2022 e com jogadores chegaram a 467 milhões. Receitas operacionais caíram 4% nos últimos 4 anos. Os custos com o futebol em 2022 foram de 389 milhões, com um ativo total de 1,2 bilhão e dívida de 633 milhões sem o estádio. Já a nossa quinta colocação é o São Paulo Futebol Clube, que ganhou uma posição e agora é o quinto maior valor de mercado no cenário nacional, avaliado em 2,2 bilhões. Os números são parecidos com o anterior, com pequena melhora na marca e valor do plantel. E suas receitas operacionais atingiram 422 milhões de reais em 2022 e com os jogadores chegaram à marca de 657. E suas receitas operacionais cresceram 44% nos últimos 4 anos. Custo com futebol em 2022 foram de cerca de 458 milhões, ativo total 583 e a dívida de 587 milhões. Chegamos à quarta colocação com o Atlético Mineiro, que caiu uma posição e agora é o quarto mais valioso do Brasil, com um valuation de quase 3 bilhões. A queda desse ano foi de 6%. Deve-se à melhor performance em 2021, com o impacto da marca, e as receitas operacionais atingiram em 2022 341 milhões, e com os jogadores chegaram à marca de 429 milhões. Receitas operacionais cresceram 81% em 4 anos, custo com futebol em 2022 foram de 448 milhões, ativo total 1,9 bilhão, e as dívidas do clube bateram 1,6 bilhão. E com essa dívida estratosférica do Clube Atlético Mineiro, nós vemos o tanto que o Clube Atlético Mineiro desvaloriza em relação ao mercado, o quanto mais o Galo não valeria se não fosse suas dívidas. E o Corinthians, que passou o Atlético Mineiro, volta a ser o terceiro clube mais valioso do Brasil, com um valuation de 3,1 bilhões, valuation que subiu 3%, e as receitas operacionais atingiram 633 milhões em 2022, e com jogadores chegaram a quase 780 milhões. Receitas operacionais cresceram 66% em 4 anos. Os custos com o futebol em 2022 foram de 565 milhões, ativo total 1,3 bilhão e dívidas de 910 milhões. E aqui podemos exemplificar o quanto a dívida do Corinthians aumentou de 2022 para 2023, chegando à marca de 1 bilhão. E agora vamos ao segundo clube mais valioso do Brasil, que é o Palmeiras, que cresceu 5% e segue como o segundo maior valuation, avaliado em 3,6 bilhões. O clube cresceu muito em ativos pela incorporação de parte do Allianz Parque e o valuation subiu 5%, além das receitas operacionais que atingiram 682 milhões em 2022 e com jogadores que chegaram a bater 856 milhões. Receitas operacionais cresceram 28% em 4 anos, custo com futebol em 2022 foram de 612 milhões, ativo total de 1,4 bilhão, dívidas de 451 milhões sem o estádio. E antes de conhecermos o clube mais rico do Brasil, eu acredito que mereça o seu like, né? Se você chegou comigo até aqui, já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade sobre os vídeos futuros. E caso você queira saber muito mais sobre o canal CDF, deixaremos um card no final da tela. Após o vídeo, vai lá e dê uma conferida. E agora vamos conhecer a primeira colocação, que pertence ao Clube de Regatas Flamengo, que cresceu
cerca de 19% no valuation, impulsionado pela valorização da sua marca e elevação do valor do plantel de jogadores, e segue como o clube mais valioso do Brasil com um valuation recorde de 4,5 bilhões. E o clube em ativos sem jogadores é apenas o 7º do Brasil, pela falta do estádio. E as receitas operacionais atingiram a marca de 1,04 bilhão em 2022, e com os jogadores atingiram a marca de 1,2 bilhão. Receitas operacionais cresceram 63% em 4 anos, custo com futebol em 2022 foram de 748 milhões, ativo total 1,1 bilhão e dívidas de 259 milhões. E isso explica porque o Flamengo é o primeiro colocado, a dívida do clube está baixa, e olha que esses valores estão relacionados à temporada 22-23, porque recentemente em 2024 o Clube de Regatas Flamengo divulgou uma arrecadação histórica com mais 1,5 bilhão de lucro, o que jamais nenhum clube brasileiro chegou nem perto na história. E isso é porque o Flamengo ainda não tem estádio. Imagine esse clube bem administrado com um estádio, aí não tem pra ninguém. E você, concorda com a lista do Sport Value com os 30 clubes mais valiosos do Brasil? Deixe nos comentários. E para saber mais, você já sabe, confira o card no final da tela, deixa aquele like, inscreva-se e compartilhe.